Você nasceu selvagem, livre e inteiro. Antes que a voz do mundo tentasse dobrar seus ombros, antes que lhe ensinassem a se calar, antes que o peso da norma lhe arrancasse os dentes, você sabia de maneira crua e silenciosa que havia uma força em você, um pulso, uma vontade que não pedia permissão. Essa é a centelha que ardeu nas entranhas de Nietzsche, e é sobre ela que falamos agora. Porque há dois caminhos diante de você. Um leva ao domínio, o outro à servidão. Um exige que você erga sua alma como espada, o outro que curve a cabeça como gado. Dominar a si mesmo é o desafio mais brutal que um ser humano pode enfrentar, mas é também o único que importa. Todos os outros, dinheiro, fama, poder, são apenas consequências inevitáveis para aquele que se ergue acima de si. O homem que vence a si mesmo, vence o mundo. O homem que foge de si, vive acorrentado. Mas ouça bem, as correntes modernas não são de ferro. Elas são feitas de distração, a procrastinação, de medo disfarçado de conforto. São invisíveis e por isso mais perigosas. O que Nietzsche chamou de vontade de potência não é uma fome por dominar os outros. É o impulso primitivo, quase divino, de transformar-se em algo superior. É o grito que diz, eu não nasci pronto, eu nasci para me forjar. E é esse grito que você precisa ouvir agora. Você quer mudar sua vida? Então entenda isto. Nada vai mudar até que você mude. Você é o ponto fixo, a origem, o criador e a criatura. Enquanto você for escravo de seus impulsos, de suas inseguranças, de sua preguiça, o mundo o usará. Pisará sobre você, lucra com a sua distração, ri da sua confusão e devora sua energia enquanto você se convence de que amanhã começará. Mas amanhã é um parasita, um ladrão disfarçado de esperança. Não há amanhã para quem quer se dominar, só há agora. Porque o fogo da vontade não queima no futuro, ele queima agora, ou se apaga. Veja os grandes homens da história. Thomas Edison, que falhou 1000 vezes e disse, não falhei 1000 vezes, descobri 1000 maneiras que não funcionam. Carnegie, que nasceu na pobreza, mas moldou impérios com disciplina. Disney, Lincoln, Ford, todos forjados no fogo da autodisciplina, todos obcecados por transformar o que eram em algo que ainda não existia. A diferença entre o comum e o extraordinário. Clareza. Clareza do que querem. Clareza de quem são. Clareza de quem recusam ser. A maioria vive no nevoeiro, consome conteúdo, consome opiniões, consome distrações, mas não produz, não direciona, não comanda. E aí vem a verdade crua. Você só pode comandar o mundo se primeiro comandar sua mente. A mente é um campo de guerra. Lá dentro vivem vozes que não são suas. Vozes de pais temerosos, de professores frustrados, de amigos inseguros, da mídia, da cultura, do medo coletivo. E você as repete como se fossem verdades eternas. Não consigo. Não sou bom o bastante. Não é o momento certo. Mentiras, todas elas. Mas se você não arrancar essas vozes pela raiz, você as chamará de identidade. A primeira etapa do domínio pessoal é a destruição. Nietzsche sabia disso. Ele disse, é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Você precisa destruir o que é falso em você antes de construir o que é verdadeiro. Então pergunte a si mesmo, o que em mim é ruína que preciso demolir? Seja honesto, brutalmente honesto, sem desculpas, sem auto-engano. Você quer clareza? Comece eliminando o que embota sua visão. Corte os excessos, corte as distrações, corte os relacionamentos que afogam sua energia, corte o conteúdo que entorpece sua mente. A disciplina não começa com fazer mais, começa com dizer não. O verdadeiro poder não está em querer tudo, mas em renunciar ao que não serve. O homem forte não é o que conquista o mundo, é o que conquista a si mesmo. E para isso, ele aprende a renunciar. Mas cuidado, o mundo odeia homens assim. Porque eles não se dobram, não seguem a manada, não se vendem por likes, são perigosos, porque são livres, e liberdade assusta. Por isso, ser dominado por si mesmo é um ato de coragem, e todo ato de coragem vem com dor. Acordar cedo, treinar o corpo, estudar até os olhos arderem, assumir responsabilidade por tudo, mesmo pelo que você não causou, dói. Mas essa dor é sagrada. Ela é o preço da transformação. Enquanto o fraco foge da dor e busca prazer instantâneo, o forte busca propósito. E é no propósito que a dor encontra significado. Nietzsche dizia, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Então pare de fugir do esforço. Encontre o seu porquê. E não precisa ser algo grandioso. Pode ser a promessa de ser um exemplo melhor para seus filhos, de honrar a morte de alguém querido, de provar a si mesmo que não nasceu à toa, mas que seja real, que arda. Porque quando a visão é clara, a disciplina é natural. Não é mais sobre motivação, é sobre direção. E aí, cada dia vira um degrau. Cada falha, uma lição. Cada queda, um impulso. Você cairá. Isso é certo. Vai falhar, vacilar, quebrar promessas feitas a si mesmo. E quando isso acontecer, não peça perdão ao mundo. Peça exigência. Porque a queda só revela o que ainda precisa ser fortalecido. A queda não te define. A permanência nela, sim.
O homem que se arrasta depois da derrota, que reconstrói sua disciplina sobre os escombros do fracasso, esse homem se aproxima dos deuses, porque ele entendeu que resiliência não é resistência. Resiliência é a elasticidade da alma, é cair sem perder o ímpeto, é sangrar sem perder o foco. Enquanto isso, o mundo oferece distrações disfarçadas de recompensas. A cada clique, uma fuga. A cada notificação, uma anestesia. E você nem percebe que está se tornando dócil, previsível, manipulado. Mas a mente indomável é diferente. Ela questiona tudo. Ela não aceita o que foi imposto. Ela investiga sua dor como um cirurgião, porque sabe que ali, naquele centro escuro e incômodo, vive a origem do verdadeiro poder. Dominar-se não é vestir uma armadura, é operar-se sem anestesia. É olhar nos olhos do seu medo e dizer: você vai andar comigo, mas não vai dirigir. É aqui que nasce a verdadeira confiança. Não a confiança de palco, de sorrisos e discursos, mas aquela que cresce no silêncio, quando ninguém vê, quando você acorda cedo mesmo com sono, quando estuda enquanto os outros se distraem, quando diz não ao prazer fácil, quando insiste mesmo sem aplausos, quando honra sua palavra mesmo sem testemunhas. Essa é a confiança inabalável. Aquela que se forja quando ninguém aplaude. Aquela que, ao final, transforma você em um homem que não precisa ser lembrado, porque é impossível ser esquecido. E para isso, você precisa de visão. A visão não é um objetivo qualquer. Não é ganhar mais dinheiro ou ser bem-sucedido. Isso é vago, superficial. Visão é clareza do que você quer ser, não só do que quer ter. Visão é a imagem nítida do homem que você está disposto a morrer para se tornar. Você precisa ver esse homem, com todos os detalhes, como ele pensa, como ele anda, como ele responde à crítica, o que ele tolera, o que ele corta, o que ele constrói. E depois, você precisa matar tudo o que não se alinha com essa imagem. O Nietzsche não falava em evolução suave. Ele falava de transvaloração, de ruptura, de matar o velho para fazer nascer o novo, porque não existe transformação sem morte. E se você quer dominar a si mesmo, terá que enterrar versões suas que você ainda ama. Terá que trair seus próprios hábitos, trair seus próprios confortos, ser o carrasco de sua zona de segurança. E então, só então, você começará a sentir a libertação. Libertação de quê? De precisar da aprovação dos outros, de depender de motivação externa, de viver reagindo. Você passa a agir. E o mundo percebe, porque a energia muda, o olhar muda, o silêncio muda. Você entra nos lugares e não pede permissão para ser. Você simplesmente é. E com isso vem o magnetismo, aquele que não pode ser ensinado, que não se explica. Você começa a atrair tudo o que antes corria atrás. Oportunidades, respeito, recursos, conexões. Porque agora você não vibra mais escassez. Você emana poder, mas poder com propósito. Porque Nietzsche nos alerta: sem propósito, o poder corrompe. E por isso dominar a si mesmo é também ancorar-se num propósito maior que o ego. Propósito não é conforto, propósito é cruz, é sacrifício. Mas é o único sacrifício que transforma a dor em legado. Então reflita agora. Qual é o legado que você está disposto a sofrer para deixar? Não precisa ser monumental, precisa ser verdadeiro, precisa te mover, precisa ser mais importante que sua preguiça, que sua dúvida, que seu medo de julgamento. Porque o mundo está cheio de homens que vivem para agradar os outros, esvaziados, adormecidos, homens que vendem sua liberdade por conforto, que trocam a grandeza por likes, que morrem aos poucos, sorrindo por fora, apodrecendo por dentro. Mas você não foi feito para isso. Você sente, você sabe que há algo mais, algo pulsando dentro do seu peito, algo que te chama em sonhos, em silêncios, em dores. Nietzsche chamou isso de Übermensch, o homem que transcende, que supera, que cria valores novos a partir do abismo da própria alma. E o preço dessa ascensão é disciplina. Disciplina não é prisão, é libertação. Porque quando você escolhe o seu fardo, ninguém pode te escravizar. Você se torna perigoso, inquebrável, um criador de realidade. E o mundo não sabe o que fazer com homens assim. A maioria espera a permissão. O dominador se dá a ordem. A maioria quer atalhos. O dominador constrói pontes. A maioria se distrai. O dominador se foca. E isso assusta, porque mostra a verdade nua, que ninguém está preso. Apenas escolheu algemas mais confortáveis. Mas você, se chegou até aqui, já sabe que não há mais retorno. O processo já começou. Você já não cabe mais na sua versão anterior. Não há retorno porque você já tocou a verdade. E uma vez que seus olhos enxergam, não podem mais fingir cegueira. Você pode até tentar voltar à distração, à mediocridade, à anestesia. Mas algo em você, algo que antes dormia, agora ruge. É a sua essência. E ela exige domínio. Você percebe que cada pequena escolha, cada hábito, cada reação, é uma afirmação de quem você é. Ou uma traição ao homem que você deveria se tornar. Não há neutralidade. Cada ação ou te fortalece, ou te enfraquece. E então você começa a agir como o escultor. Porque sua vida é mármore bruto, e você é tanto o artista quanto a pedra. Golpe a golpe, escolha a escolha, você começa a talhar o herói que nasceu para ser.
E talhar dói. Vai doer cortar vícios, relações superficiais, noites desperdiçadas. Vai doer assumir que você foi fraco, preguiçoso, irresponsável. Vai doer se olhar no espelho e dizer: a culpa é minha. Mas é exatamente ali que o homem se ergue. Naquele instante de brutal sinceridade. Porque a verdade, mesmo quando humilha, liberta. Você começa a substituir comparação por foco. Substitui distração por direção. Substitui desculpas por execução. Não porque virou um robô, mas porque entendeu algo que a maioria jamais entenderá. Liberdade real só existe para quem domina a si mesmo. O resto é ilusão. A mente indisciplinada é escrava de impulsos. Corre atrás de prazer como um cão faminto. Quer conforto agora, alívio agora, validação agora. E em troca, entrega sua energia, sua alma, sua grandeza. É o preço da servidão. Mas você escolhe outro caminho. Você escolhe a dor da disciplina em vez da dor do arrependimento. Você escolhe o silêncio em vez da necessidade de provar. Você escolhe a jornada solitária, não porque é fácil, mas porque sabe, a verdade mora no cume. E poucos suportam escalar. Você vê os outros rindo, descansando, cedendo, desistindo. E isso não te abala, porque sua visão é mais alta que o prazer do momento. Seu foco é mais firme que a opinião alheia. Sua missão é mais nítida que a voz do medo. E quando o medo vier, porque ele virá, você não o expulsa, você o encara, você o usa, porque o medo é energia. E se canalizado, ele vira motor, ele vira foco, ele vira precisão. Você começa a ver a vida como ela é. Um campo de testes. Cada manhã é uma arena. Cada desafio, uma chance de provar que você comanda, que você manda no seu corpo, no seu tempo, nos seus pensamentos e, principalmente, no seu destino, porque ninguém virá te salvar. O mundo está ocupado demais consigo mesmo. Esperar que alguém te resgate é um luxo que o verdadeiro homem não pode se permitir. O herói não é aquele que é escolhido, é aquele que escolhe, mesmo sem garantias, mesmo sem apoio, mesmo com medo. Nietzsche dizia: torne-se quem você é. Mas isso não é um convite fofo, é um chamado para a guerra, porque quem você é está enterrado sob camadas de condicionamento, trauma, distração e medo. Tornar-se exige escavar, cortar, queimar, reconstruir. E esse processo não é linear. Haverá dias em que você regredirá, em que falhará feio, em que sentirá vergonha, mas saiba, se está doendo, está funcionando. Crescimento verdadeiro parece desordem no começo, mas você não é mais quem dormia. Você sente agora, profundamente, que cada passo vale, que sua dor não é em vão, que a disciplina é difícil, mas a escravidão é pior, que a liberdade não está lá fora, está na sua capacidade de dizer: eu faço, porque eu escolho. E então algo muda. Você para de buscar fórmulas, para de esperar motivação, para de perguntar como começar, porque o domínio se tornou hábito, parte da sua respiração, parte do seu andar. Você caminha diferente, fala diferente, atrai diferente, o mundo sente. Pessoas começam a olhar para você com outros olhos. Algumas se afastam, porque não suportam a luz de quem se ergue. Outras se aproximam, porque buscam alguém que prove que é possível. E sem dizer uma palavra, você inspira. Porque nada é mais magnético que alguém que comanda a si mesmo, que não precisa convencer ninguém, que não exige aplausos, que está em paz com a própria guerra. Você agora acorda com propósito, age com precisão, descansa com honra, luta com clareza, vive com presença. Você não precisa mais gritar para ser ouvido. Sua disciplina fala por você. Seu silêncio ensurdece, seu foco intimida. E quando o mundo tentar te distrair, te enfraquecer, te dobrar, você apenas sorri, porque entende que o jogo é interno, que as correntes que antes te prendiam foram quebradas. Você se tornou mestre de si, e o homem que domina a si mesmo não precisa dominar o mundo, porque o mundo, naturalmente, se curva diante dele. Quem é? E quem não aceitar essa verdade será deixado para trás. Nietzsche escreveu que o homem é algo que deve ser superado. Ele não disse isso como insulto, mas como convite. A vida não é um presente, é um desafio. E você não veio aqui para existir. Veio para transmutar, para queimar o que é comum e renascer como algo raro. Esse é o espírito do Criador, do homem que vive, não para se encaixar, mas para expandir os limites do possível. Esse homem é um perigo, porque ele não pode ser manipulado, ele não pode ser comprado, ele não pode ser apagado. E isso amedronta, porque o mundo não sabe o que fazer com um ser humano verdadeiramente livre. Você agora carrega esse fardo, mas também esse fogo. Você caminha pelas ruas como quem conhece o destino, não por ter todas as respostas, mas por ter parado de fugir das perguntas. Você não busca mais atalhos, você constrói, tijolo por tijolo, dia por dia, escolha por escolha, e não há glória maior que essa. Você sente gratidão, mas não aquela gratidão passiva de quem aceita tudo. A sua é feroz, é grata pela batalha, pela chance de lutar, pelo privilégio de poder tentar de novo.
Porque agora você entende que cada segundo é um campo fértil e você é o semeador. E quem planta presença, colhe potência. Você passou por dor, dúvida, queda, mas não quebrou, não desistiu, não se vendeu. E isso te elevou. Porque enquanto os fracos choram por uma vida mais fácil, os fortes moldam almas mais capazes. Você deixou de ser um prisioneiro esperando a chave, para se tornar o ferreiro que forja a própria liberdade. E agora, tudo muda. Você já não espera que o mundo melhore para agir. Você age. Já não espera ser reconhecido para começar. Você começa. Já não se pergunta se é possível. Você faz ser. E nessa ação silenciosa, inquebrantável, determinada, você inspira, não com palavras, com presença, com integridade, com coerência. O mundo ouve gritos todos os dias, mas se curva diante de uma alma que não vacila. Você agora é essa alma. E não, o caminho não acabou. Ele nunca acaba. A jornada do autodomínio é infinita, mas você já venceu, porque entendeu que a vitória não está no fim, está na escolha constante de não recuar. Você escolheu. E isso é tudo. A maioria espera que a vida aconteça. Você faz ela acontecer. A maioria teme um fracasso. Você o transforma em fundação. A maioria segue. Você lidera. Você agora carrega uma nova identidade. Não uma criada pelos outros, mas uma resgatada por você. No silêncio, na dor, no foco, na disciplina, no mergulho profundo onde poucos têm coragem de ir. E de lá, você emergiu, mais firme, mais claro, mais livre. Você agora domina a si mesmo. E por isso, jamais será escravo do mundo.